Você já se inscreveu em nosso canal? Não? É fácil. Se inscreva. Lucas, autor do livro de Atos, era médico. Ele usou um termo médico interessante para a expressão "estava orando". Em grego, essa palavra descreve o alongamento de um músculo até o seu limite. A frase poderia ser traduzida para: a oração estendida até o seu limite estava sendo feita pela igreja em favor de Pedro. A oração sincera tem poder. Não porque ela pode mudar a mente ou os planos de Deus, mas porque demonstra que o nosso coração se preocupa apaixonadamente com as mesmas coisas que nosso Deus Pai. Este é o cumprimento da promessa de Jesus. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Existe um jogo de palavras interessante para lembrarmos quando quisermos nos encorajar na vida de oração. Push, em inglês, significa mover fisicamente um objeto ou uma pessoa para fora do caminho. E essa palavra funciona como um acrônimo para um termo em inglês, que traduzido fica: ora até que algo aconteça. Que lema maravilhoso para a nossa vida de oração! Deus ouviu a oração dos irmãos que intercederam por Pedro e enviou um mensageiro celestial, um anjo, para libertar milagrosamente de suas cadeias. Depois de livre, Pedro foi até a casa onde a igreja estava reunida e bateu na porta. Mas os irmãos não o ouviram porque permaneciam orando até que algo acontecesse. Eles ficaram tão envolvidos na oração que não perceberam que o seu pedido havia sido atendido. Com o exemplo deles, aprendemos que quando precisamos que Deus haja em nossa vida, devemos orar até que algo aconteça. Se estamos lutando, devemos orar até que algo aconteça. Se estamos enfrentando grandes dificuldades, devemos orar até que algo aconteça. Se precisamos de alguma mudança de mente, devemos orar até que algo aconteça. Comece a orar hoje e continue orando com perseverança e pelo poder do Espírito Santo até vermos Deus agir em nosso favor. De repente apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro: depressa! As algemas caíram dos pulsos do apóstolo e o anjo ordenou: vista-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou apenas que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar, isto é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu à porta no pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. Mas, quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu para contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando-o na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. Você perdeu o juízo? Disseram. Mas ela insistia em sua história. Ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. Deve ser o anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua batendo a porta. Finalmente abriram a porta e quando viram que era ele mesmo, não sabiam o que dizer.
Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor o havia tirado da cadeia, pediu: digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. Em seguida, retirou-se dali. Vamos pensar no poder da oração em ação. Oração é um relacionamento e comunicação com Deus. Aproxime-se de Deus agora e fale com Ele. Compartilhe o que está em seu coração e em sua mente. Ele é fiel e te ouve. É possível estar tão envolvido em oração que nem percebemos que ela já foi respondida. Reflita como Deus respondeu às suas orações no último mês e agradeça a Ele por cada resposta. Pense nisso. O que você achou da mensagem de hoje? Você concorda? Se identifica com ela? Nos conte aqui nos comentários.